O Jornal do Dia, agora é hora de falar sobre política com os comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, que vão aparecer aqui na tela, já estão aqui comigo. Muito boa tarde. E olha só, o nosso tema de hoje, o Diretório Nacional do PSB segue discutindo o apoio ao PT nos estados, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Qual o resultado da conversa que aconteceu ontem, começando por Thaisa? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde vocês que nos acompanham. Vanessa, a reunião de ontem do PSB com o PT se resumiu, pelo que foi informado até agora, pelo menos não teve não passaram nada para o diretório do Rio Grande do Norte, ficou resumido ainda a um primeiro movimento em torno de fazer com que Márcio França, que é o representante do PSB no Rio Grande do Norte, em São Paulo, pré-candidato ainda a governador de São Paulo, o PT tem a intenção de fazer com que ele desista da sua candidatura ao governo, vá ser candidato ao Senado, para quê? Para apoiar a candidatura de Haddad. Então, em São Paulo, o PSB fortaleceria o PT. Então, houve um almoço ontem na casa de Márcio França, o ex-presidente Lula, o vice Alckmin, eles tiveram esse almoço em torno desse assunto. Pouco foi divulgado ainda sobre isso, há uma intenção ainda de trazer o PSD de Kassab, mas não teve nenhuma declaração, pelo menos, do presidente do PSB, o Carlos Siqueira, que é quem tem costurado todo esse movimento. Pelo que foi informado, Siqueira não participou desse almoço. O que é que Siqueira está querendo? Está querendo que retire-se a candidatura do PSB em São Paulo para apoiar a do PT, e o PT, com isso, apoie os candidatos ao Senado pelo PSB em vários estados, entre eles o Rio Grande do Norte, a candidatura de Rafael Mota, que segue isolada, já que a governadora Fátima Bezerra optou pela candidatura de Carlos Eduardo Alves. Vanessa, agora, teve um movimento nesse final de semana, em Currais Novos, o PT teve parte do PT lá reunido em Currais Novos, o senador e suplente da chapa de Carlos Eduardo, Jean Paul Prats, junto com o prefeito de Currais Novos, que é do PT, eles juntaram ali toda a militância em torno do pré-candidato a senador Carlos Eduardo Alves, que é do PDT. E aí colocaram um vídeo, o próprio Carlos Eduardo postou o vídeo, parece que faltou noção. E aí ele postou esse vídeo mostrando que toda a militância ali em torno dele gritava Lula, Lula, e fazia o L, e Carlos Eduardo parado ficou com jeito de quem não apoia Lula, já que o candidato a presidente dele é Ciro Gomes. Então, com certeza, esse vídeo já deve estar nas mãos do presidente do PSB para que ele continue brigando ali, para que o PT no Rio Grande do Norte dê apoio, se não o PT da governadora Fátima Bezerra, mas o PT do ex-presidente Lula dê apoio à candidatura de Rafael Mota ao Senado no Rio Grande do Norte. Perfeito. Gustavo Negreiros, boa tarde para você. Qual a sua opinião em relação a esse apoio, PSB e PT aqui no Rio Grande do Norte? Boa tarde, Vanessa, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, a minha opinião é o seguinte. Ontem, nessa reunião, o possível apoio à candidatura do Rafael Mota subiu no telhado do PT. A governadora Fátima, ela não vai voltar atrás a respeito da posição dela. Fátima, eu dizer isso, mas Fátima é uma pessoa de palavra. Isso aí é contra a conduta moral da governadora Fátima Bezerra, ninguém tem o que duvidar. O que se duvida não, o que se tem certeza é da sua péssima conduta como administradora, mas a conduta moral dela, ela deu a palavra a Carlos Eduardo, está se tentando, mas só que o que é que ocorreu? O Márcio França, ele vai ser candidato ao Senado. A costura é essa, ele vai ser candidato ao Senado e aí vai levar o Kassab. Kassab é um parasita que tem aqui no Brasil, que ele é dono do PSD. E esse parasita vai ser o candidato a vice-governador do Haddad, que é outro parasita, ou vice-governador do Márcio França. E aí o Rio fica com o PSB, Molon e Freixo, e aí Rafael Mota dançou nesse apoio. A situação de Rafael é o seguinte, ele tem apelo popular. É fato.
O voto dele parece com o voto da esquerda. Os esquerdistas têm ele como um igual, um irmão. Rafael vai tentar essa aventura para o Senado. Ele tem um foco aí. O senador Steve Valentim, que deu uma focada nele na semana passada, mas o foco é que Steve se elegeu na campanha passada sozinho. É isso que Rafael tem que ver. Eu discussei com Lula. Lula vai apoiar Carlos Eduardo, sabe? É fato, pessoal. Já está decidido. A governadora Fátima já teve que engolir um Alves, que foi o Valtinho, né? Walter Alves, Garibaldi. Ela carrega outro Alves ali embaixo, que é Henrique, né? Mas o Carlos Eduardo foi uma escolha pessoal dela. Foi uma escolha dela e do grande estrategista todo poderoso Raimundo Alves, o Raimundinho, que é o secretário-chefe do Gabinete Civil, é quase o braço direito de Fátima, que é o braço esquerdo mesmo, que é o que vale para ela, é o Adriano Gadelha. Né? Então, assim, Raimundo Alves decidiu isso com o Adriano Gadelha. Fátima não tem muito o que correr. Resta a Rafael ter peito e enfrentar esse desafio aí. Eu acho que ele vai ter mais voto que Carlos Eduardo. Agora, vai ser muito ruim para os dois, em certo momento vai ser ruim, inclusive, para a governadora Fátima Bezerra. Gustavo e Thaisa, vamos falar sobre outro assunto muito importante, porque em Natal, em meio ao caos provocado pelas chuvas no fim de semana, muita gente aproveitou para dar conotação política ao falar sobre ações da gestão pública. Gustavo, qual a sua opinião em relação a isso? Desculpe, eu estou num voo mais ou menos de 10 mil metros de altura. Eu estava vendo aqui o negócio. Repita, por favor. Vamos lá, olha. É um assunto muito importante. O que Thaís ia falar, ao vivo mesmo, a falha é toda minha. Desculpa. Não tem problema, não tem problema. Eu repito aqui para vocês, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Porque em Natal, em meio, né, ao caos provocado pelas chuvas no final de semana, muita gente aproveitou para trazer uma conotação política em relação a isso, né? Então, eu queria que você falasse em relação às ações da gestão pública, né? Muita gente aproveitou para falar sobre isso. Qual a sua opinião, Gustavo? Desculpa mais uma vez, Vanessa, a culpa foi toda minha. Olha, deixa eu lhe dizer, a minha opinião é o seguinte, 220 milímetros não se cai todo dia. O que aconteceu em Natal ontem foi uma tragédia, não só em Natal, como na Grande Natal, Macaíba, Parnamirim. Eu acho que Macaíba foi o que o pessoal sofreu mais. Mas tem uma cambada aí, uma patota do PT, capitaneada por Jean Paul, a Patricinha Bolivariana, a Natália Bonavides, que eles viam o petismo e também a imprensa alugada, né? A turma que é alugada por Fátima Bezerra, por qualquer governante também. Tá aí, eles botaram quente no prefeito Álvaro Dias, que está em viagem com a família a Gramado. O prefeito Álvaro Dias não viajou escondido, ele não está escondido, ele foi para uma viagem, estava tudo normal, não faleceu ninguém de ontem para hoje, tudo, mas quiseram causar um estrago grande na imagem dele, no problema que toda e qualquer cidade não aguentaria uma chuva de 200 milímetros aqui no Brasil. Estou isento, pessoal, de culpa dele também. Obviamente que o prefeito tem as suas responsabilidades. Mas se a gente for botar numa balança um grande culpado aí do que aconteceu em Natal, a gente tem que culpar quem? O camarada Carlos, ex-Carlos Eduardo Alves. Por quê? Ele foi prefeito 4 vezes da cidade. Ele é o responsável por tudo que tem aqui em Natal. Ou de bom, como alguns dizem, mas também como o de ruim. E aí quiseram cobrar essa viagem de Álvaro. Álvaro está com a família dele, está viajando. É fato, eu acho que não necessita dele voltar, mesmo porque a chuva parou, mas é incrível o uso político. Mas falando em uso político, que patuscada do governo do Estado. Cadê a Defesa Civil em Macaíba? Cadê a Defesa Civil em Parnamirim? Aqui em Natal nem falo não, que a prefeitura teve uma reação imediata, colocou abrigo, eu vi mexendo com colchões, ajeitou escolas para receber esse pessoal. A Defesa Civil do Rio Grande do Norte, de fato, ela é comandada por um cabo do Corpo Bombeiro. Tem um coronel lá, né? Mas quem manda é um cabo, porque o cabo é petista. O cabo já vi processou, já perdeu. Bom, mas o cabo é que manda. E aí não tem comando, pessoal. Não tem comando, porque é uma estrutura pequena, né? E aí se embaralharam todo. Eu sei que com a chuva dessa, o governo não podia estar prontificado. Mas o grande resultado de tudo é o que eu chamo da explosão, desculpa o termo, de bosta, que aconteceu ontem, um vazamento lá do AKN, que acabou interrompendo até agora a Rota do Sol.
Isso é um retrato muito do que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Eu até proponho o PT fazer uma reunião lá dentro dessa lagoa, que é bem a cara deles. Thaisa Galvão, você acredita, você concorda que teve realmente muita conotação política em torno a esse caos todo provocado pelas chuvas aqui em Natal? Vanessa, a conotação política, na minha opinião, foi muito mais pelo que foi divulgado, né? A imprensa deu a conotação política. A governadora Fátima Bezerra colocou, sim, o governo à disposição de Natal, ligou para o prefeito Álvaro Dias, ligou para o prefeito da Grande Natal. Agora, o prefeito Álvaro Dias estava, sim, viajando, o que não impediu dele ter participado de uma reunião. A gente vive hoje um mundo online, onde todo mundo está em qualquer lugar, e o prefeito Álvaro Dias participou, sim, da reunião com todo o seu secretariado, não importava se ele estava na televisão ou na mesa, a decisão dele era a mesma de qualquer forma. Então, aconteceu, sim, um fato político, pelo que a imprensa tentou dizer tanto em relação ao governo, achando que a governadora Fátima Bezerra estaria ou fazendo pouca coisa ou querendo tirar apoio eleitoreiro dessa história, quanto em relação ao prefeito Álvaro Dias, que estava viajando. Agora, essa questão das chuvas em Natal, Vanessa, ela tem a assinatura em letras garrafais do ex-prefeito Carlos Eduardo, sim. Eu lembro bem de 2008, quando o ex-prefeito Carlos Eduardo estava ali já encerrando a sua segunda gestão, já para deixar a prefeitura, aconteceu aquele episódio no loteamento José Sarney, na zona norte de Natal. Pessoas foram desabrigadas do mesmo jeito. Foi um episódio triste também, muito parecido com o de hoje, com proporções mais graves do que a de hoje, porque houve muitos desabrigados. E aí, de lá para cá, o ex-prefeito Carlos Eduardo passou um período de 4 anos pensando em como voltar à prefeitura de Natal, mas não planejou como voltaria à prefeitura de Natal, porque depois que ele voltou, Vanessa, em 2014, houve aquele episódio de Mãe Luísa, com deslizamento ladeira abaixo ali, atingindo a Areia Preta, e o ex-prefeito Carlos Eduardo fez o quê? Um belo calçadão, colocou letras lá, Amo Natal, na frente. Para quê? Para que a população de Natal passasse e não visse o que tinha lá em cima em Mãe Luísa, porque o universo de Mãe Luísa não deselegeria Carlos Eduardo na eleição seguinte. É pouco para ele. O que valeu ali foi fazer o cenário para que as pessoas passassem e visse que estava tudo muito bem. Quando a gente sabe que lá em cima, em Mãe Luísa, as pessoas continuaram sem casa, no aluguel social pago, muitas vezes com atraso pela prefeitura. Então, eu acho o seguinte, Vanessa, como o Gustavo falou, eu repito aqui, todo o cenário de chuva, de desgraça com chuva em Natal, tem sim a assinatura de Carlos Eduardo Alves. Ok, muito obrigada pela participação, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros. Ótimo início de semana para vocês e até amanhã. Agora a gente